Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 5. Tema desta semana: uma advertência cheia de amor. Meta de hoje: leitura das páginas 63 a 66. O líder deve dedicar seu amor reverente à palavra. Em Isaías 66, lemos: Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Versículo 2 da versão King James atualizada. Essa porção da palavra, além de reforçar o que diz Isaías 57:15, fala dos que dedicam seu amor reverente à palavra de Deus. Eles não confiam em seu próprio juízo, em sua capacidade, mas confiam na palavra do Senhor. Queridos irmãos, são esses que vão edificar a igreja e não os que disputam por poder ou posição. Em Filipenses 2, temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se rebaixou o tempo todo. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículos do 5 ao 10. O Senhor Jesus não buscou posição, não buscou ser exaltado, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos do 10 ao 11. Não tome o caminho de Satanás, que disputou poder, posição e autoridade com Deus. Sigamos o caminho de Jesus. Na igreja, seja humilde e contrito de espírito, considerando sempre os outros superiores a você mesmo, e o Senhor vai usá-lo. Em Marcos capítulo 9, lemos: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-os nos braços, disse: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Versículos do 33 ao 37. No registro de Marcos, os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior. Todos nós devemos ter a clareza de que há ordem na igreja. Quando dizemos que não deve haver hierarquia, não quer dizer que todo mundo está no mesmo plano. Na igreja existem aqueles que o Senhor colocou à frente, que têm preeminência, mas isso não foi conquistado por seu amor pela posição. Foi o Senhor quem os colocou nesse lugar, e nós lhes devemos honra e respeito. Durante 40 anos, servimos junto com o irmão Dong Yulan e aprendemos muito com esse homem. Ele nos ensinou muitas lições de humildade, a não buscar privilégios, a não sentar nos primeiros lugares, a dar lugar para outro, dentre outras. Entre nós deve ser assim: quem quiser ser o primeiro será o último e servo de todos. O líder não deve julgar as pessoas. Vimos anteriormente duas grandes lições para a edificação da igreja.
A primeira é não usar a capacidade natural, a mente lógica racional. Esta deve ser mantida na cruz. A segunda grande lição é que Deus quer lidar com nossa ambição por posição na igreja. Agora em Romanos 14 lemos: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Versículos do 7 ao 9. Nesse trecho encontramos a terceira grande lição para a edificação da igreja. Nenhum de nós deve viver para si mesmo. Depois de estabelecido esse princípio, Paulo diz: tu, porém, por que julgais teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos, mas uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido, no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera para esse fim. Romanos capítulo 14, versículos do 10 ao 14. Deus não o colocou para ser juiz dos outros. Cristo julgará todas as coisas. Não olhe para os irmãos com seus olhos naturais. Nunca julgue e despreze alguém. No tocante a ser fiel a Deus e viver para Ele, você deve dar conta de si mesmo e não do outro. Não julgue o outro. Não somos fofoqueiros, bisbilhoteiros na igreja, que julgam e desprezam outros. Que o Senhor nos livre de ter esse tipo de atitude. O líder deve seguir as coisas da paz e da edificação. Ainda em Romanos 14 lemos: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não façais perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículos do 15 ao 17. Na igreja devemos seguir escrevendo uma história de amor. Devemos cuidar uns dos outros em amor. Quem é você? Você morreu por alguém? Por que você despreza os outros? Por que você julga os outros? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos buscar a justiça, mas não a nossa, não como juízes. Porque, como o versículo diz, o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. A edificação da igreja ocorre num ambiente de paz, e quando há paz, há alegria no Espírito Santo. Assim temos uma igreja alegre. Apesar de haver muitos sofrimentos durante o processo de edificação, vivemos alegres. Para concluir, leiamos: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 14, versículos do 18 ao 19. Aleluia!